1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e hoje eu vou explicar para as pessoas que realmente eu não vivo de férias na Europa. E eu sou a Roberta e eu tô aqui para dizer também que eu não fui para a Europa catar euros em árvores. É verdade, né? Mas é todo mundo rico, né? Todo mundo ganha Muito riquíssimos. Ganha em euro e gasta em euro, né? Então, é uma coisa importante a se discutir, né? Enfim, o programa de hoje a gente vai falar sobre o que não dizer a um brasileiro no exterior. Pode parecer estranha essa pauta, né? Mas é porque quando você mora fora, às vezes vem alguns comentários, algumas, né? Sem noção. Aí que meio parece... Bom, parece não, pra mim é sem noção, né? Enfim, a gente vai discutir isso na pauta, mas antes nós vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Enfim, Roberta, conta pra nós aí quem é você na fila do Biergarten. Bom, eu sou a Roberta, prazer conhecer todos e todas. Eu sou psicóloga, sou mestre e doutora em psicologia, fiz uma parte do meu doutorado em Berlim, na Humboldt Universität, e estou aqui, na verdade, como psicóloga atendendo brasileiros no exterior, porque é sobre isso meu mestrado e meu doutorado. Então, a nossa pauta de hoje tem muito a ver com o que eu escuto bastante dos meus pacientes dentro da sessão de terapia, que é justamente toda essa gama de situações que são bastante estereotipadas e que pouco dizem da realidade, da vivência do brasileiro na Alemanha, da vivência realmente do que a gente na rotina vive, né? Então, a minha vida, a minha fila aí do Biergarten tem bastante conversa aí, sabe? Não, às vezes vem os comentários, as pessoas também não fazem por mal, eu acho, né? Mas assim, às vezes tem coisa que você já não se sente bem com aquilo, mas alguém vai lá e fala pra você, tipo, cara, não é assim, você não tá na minha pele e você não entende, né? Exatamente. E pra começar, né, tem uma coisa que às vezes me incomoda, assim, hoje em dia já não sou muito, né, mas no passado até eu discutia um pouco mais política e tal, minhas opiniões, depois agora que virou Fla-Flu, virou Palmeiras e Corinthians, né, virou coração, não razão, né, então eu acabei parando de falar um pouco de política, né? Eu não falo mais nada, mas uma coisa que me doía muitas vezes, eu dava uma opinião, né, sobre alguma coisa, depois de morando na Alemanha, e as pessoas vinham cheio de dedos pra cima de mim, falando, não, você não mora aqui, você não pode falar nada. Mas assim, né, eu morei mais de 30 anos da minha vida no Brasil, então eu acho que eu posso falar bastante, né? Pois é, e como ficar, né, assim, Tomás, como ficar isento numa situação em que você cresceu e viveu no lugar, os seus familiares estão lá, a sua afetividade está toda lá, né? Falar de neutralidade nesse momento não me parece muito coerente, até mesmo com o que a gente tem de experiência de vida, assim, né? E muitos de nós, né, mesmo estando na Alemanha, continuamos pagando impostos, né? Temos obrigatoriedades no Brasil como cidadãos no Brasil, então essa neutralidade, esse dizer que você tá fora, você não se importa, como assim, né? Até onde vai isso? Eu não consigo entender também, não. Acho que é bem desconhecimento, né? Quem fala isso tem bastante desconhecimento do que de fato é a nossa rotina, a nossa vida. E não é porque a gente tá fora que a gente também abandonou, né? A gente se preocupa, né, com todo mundo que tá lá, com a família, com os amigos, com a própria situação, né? A gente quer que o país vá pra frente, né? Aí você dá a sua opinião e as pessoas vêm, não, você não tem moral pra falar, você tá morando num país de primeiro mundo, sabe? E eles acham que tudo é perfeito aqui. Que tudo é perfeito e que você não pode nem reclamar, né? Tá reclamando do quê? Isso! Né? Tu mora no país de primeiro mundo. O trem atrasou. Exatamente. Tá brincando na neve aí, tá reclamando de quê? Mal sabe ele que a gente acorda de madrugada às vezes, né? Com neve no carro, com neve na calçada, aquela confusão. É bom quando tá de férias, né? No dia a dia não é tão bom assim. E não dá, né? Tá, outra coisa que pra mim já me incomodou muito, que hoje eu já tô mais conseguindo entender que várias pessoas acham que a minha vida da esposa que veio acompanhar o marido é uma vida tudo fácil, que pra mim, eu cheguei aqui, eu não trabalho, e outra coisa que eu já vi muito, nossa, você não trabalha, como se eu não trabalhar fosse uma coisa boa. Eu trabalhava desde os meus 14 anos no Brasil, sabe? Isso, pra mim, não trabalhar, tanto pra mim como pra todas as minhas amigas que moram aqui, é uma coisa muito difícil. No Brasil, as pessoas veem isso como, nossa, como você tem sorte. Virou madame, né? Sabe? Virou madame. Mal sabem as pessoas que eu não sei o que é fazer unha, eu não sei o que é fazer cabelo, massagem, essas coisas que tem no Brasil que aqui não existe.
Até existe, né? Mas a nossa classe social não paga. Mas enfim, já me incomodou muito. Hoje em dia eu já aprendi a lidar com isso, sabe? Mas, várias e várias pessoas acham que a minha vida é muito simples, muito fácil de ter abandonado o trabalho, ter largado mão da carreira para vir acompanhar o marido. Eu vejo duas problemáticas aí, né, Fernanda? Na verdade, assim, boa parte das minhas clientes também estão nessa situação, né, de ter acompanhado o marido. E em Berlim, em Stuttgart, em Dresden, tem muita gente, né, que foi trabalhar com TI, que é o boom, né, das tecnologias de informação, e as esposas vão para acompanhar, porque a reunião familiar precisa acontecer. Mas é muito, muito importante, assim, a gente se lembrar que, para além disso tudo, a invisibilidade do trabalho de mãe, do trabalho doméstico, do trabalho de cuidar de tudo no alemão ainda, cuidar de tudo no alemão, no meio do frio, sem conhecer uma pessoa conhecida que possa deixar o seu bebê para você, né, cuidar das coisas. Eu acho que a solidão também da mulher acompanhante do marido, né, assim, porque acaba que a dificuldade cultural, linguística, a invisibilidade social, porque a vida pública acaba sendo dele. Né, assim, ele faz networking, ele conhece mais gente. Para você que tem uma criança para cuidar, fica 24 horas com você, porque os serviços terceirizados na Alemanha são inexistentes, né? Então, assim, contratar uma babá pra gente aqui no Brasil é uma coisa mais pensada do que na Alemanha, né? Então, eu consigo perceber essas dificuldades muito atreladas até mesmo ao adoecimento psíquico de muitas mães, né? De muitas esposas, porque a identidade fica meio que permeada, meio que contornada pelo trabalho do marido, sendo que ela tá trabalhando pra caramba, resolvendo pepino dentro de casa, sem saber às vezes falar o alemão plenamente, né? Enfrentando a frieza alemã, a burocracia alemã, e naquela condição de não ser reconhecida pelo mérito de ter feito a família ir para lá, né? Eu acho que isso é tão pesado, assim, para não dizer complicado em termos de vulnerabilidade, né, da saúde mental dessas mulheres, assim, né? Não só no sentido da invisibilidade. Com certeza. Na cabeça, numa cultura brasileira, você só trabalha se você está recebendo, né, para isso, né? Exato. Ou se você está fora de casa, né? Exatamente, porque aqui eu já comentei, né, com o pessoal do trabalho e tal. Tua esposa tá falando não trabalha. Tá, mas ela não cuida da casa, ela não faz isso, não cuida não sei do quê, tipo assim... É verdade. Ela trabalha. E muito, né? Trabalha muito, né? Não recebe, né? Até uns agradinhos a gente dá, né? Mas o normal, assim, né? Do trabalho, né, formal, assim, não, né? Então, isso pro brasileiro é tipo, tá na boa, né? Tá na boa. E eu sempre falo pro Tomás, assim, eu sou privilegiada por poder estar acompanhando meu filho, ele vai fazer 1 ano, passei o ano inteiro com ele, mas, não é fácil. Sem rede de apoio, eu falo pro Tomás, muitas vezes eu passo a semana inteira sem falar com ninguém. Porque as pessoas não falam assim no parquinho, que nem eu falo, o Tomás tá trabalhando, ele tá tendo contato com outras pessoas, e as mães, não só eu, depois que eu virei mãe, eu tenho várias amigas que são mães e todas reclamam da mesma coisa, da solidão. Que a gente fala que no Brasil isso jamais teria acontecido. Com certeza eu iria tomar café com uma amiga, eu poderia deixar o meu filho com a minha mãe ou com um conhecido aqui. Imagina deixar com um vizinho, Tomás. Ou, né, é que eu falo, né, tipo, a gente falou, né, tem os dois lados, porque querendo ou não, como, né, tem toda essa questão dos impostos também, né, quando só um trabalha, você paga menos imposto e tal. Então isso acaba deixando o financeiro um pouco mais equilibrado também, né? Então acaba facilitando só uma pessoa ter fonte de renda, né? E claro que tem toda essa perca, mas tem falou, né? Você teve o privilégio de passar o primeiro ano cuidando dele, né? Sim, ver tudo que aconteceu. O segundo ano também nunca volta, o primeiro ano nunca volta, o 10º ano nunca volta, o 18º ano nunca volta. Mas eu acho que essa fase inicial é a mais importante, na minha opinião. Assim. Com certeza. E tem as angústias, né? Por que acontece? Eu sempre costumo conversando com as mães, assim, especialmente as mães na Europa, né? E nos Estados Unidos. A gente tem muita angústia de, por exemplo, sabemos que a rede de apoio é fundamental para que a gente tenha esse descanso, né, Fernanda? Que a gente consiga não ter essa solidão. Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma responsabilidade gigante nossa fazer com que a criança aprenda português, porque se ela for caquita, ela vai falar alemão na quinta. Ela não, com certeza. E aí a família no Brasil fica, porque o filho do Tomás e da Fernanda tem uma grande educação de primeiro mundo, mas a preocupação de vocês é que eles façam vínculos afetivos com a família que está lá também.
né? Porque ele não conhece o Brasil como vocês conhecem, né? Então já vem uma outra questão muito solitária do migrante também. Essa coisa que a gente às vezes escuta do outro, né? Porque teu filho é um príncipezinho europeu, né? Quando na verdade a carga que isso tem, assim, a gente sabe das oportunidades e como vai ser bom pro teu filho crescer na Alemanha, mas ao mesmo tempo, poxa, meu país, ele não vai ter vinculação com o meu país, como é que eu faço isso, né? É outra questão, né? E até uma coisa que a gente sempre conversa, né? O jeito de ser, né? De ser espontâneo, com o sorriso na cara, ser levar a vida um pouco mais na boa, né? Eu acho que na Alemanha é muito demais, assim, sabe? Eles querem ser melhor, eles querem... Não todo mundo, né? Mas a média, né? Vou dizer assim. A média é que o cara tem que ser o melhor, o cara tem que estar enquadrado no quadradinho e tal. Não que ele vá quebrar as regras, mas eu digo que não precisa ser essa autocobrança tão alta, né? Que a gente tem de sempre ser o melhor. Que a gente tem bem menos no Brasil do que os alemães têm sobre eles, né? E eu falo para o Fernando, falei, cara, eu não quero que o nosso filho seja assim, eu quero que ele seja mais pendendo para o nosso lado. Só que eu fico pensando, se eu ficar morando aqui, lógico, dentro de casa ele vai absorver um monte de coisa, só que a escola, assim, os colegas... É que nem tu falou, é só em casa que ele vai ter contato. Então eu fico falando pro Fernando, eu quero que ele seja mais parecido com a gente, né, nosso jeito de ser, do que com os dos alemães, né? Mas é difícil, né? É porque essa nuance cultural, só quem vive na Alemanha vai entender essa coisa quadrada do alemão, essa burocracia alemã, essa rigidez nas metodologias, né? E tudo que eles fazem é muito certinho. E nós, querendo ou não, a gente fala do jeitinho brasileiro, né? E o povo reclama que tudo na política não dá certo, a gente entende isso também, mas ao mesmo tempo esse jeitinho brasileiro é o que faz o que o Tomás está dizendo, assim, essa flexibilidade, esse molejo do corpo, essa coisa de ter sorriso largo, né, que a gente quer que os filhos tenham, né, que geralmente convivendo numa chula, ele não vai ter, porque a cultura é outra, né? A coisa é outra ali dentro, né? Então, muito se fala, né? O seu filho é um príncipezinho europeu, nossa, vai crescer no primeiro mundo. Mas eu quero que meu filho tenha coisas minhas, né? Porque a minha cultura, como é que fica, né? Pois é, uma equação que está descobrindo aí como era resolver esse problema. Ano passado, logo após o nascimento do meu filho, eu fiquei muito doente, passei um bom tempo no hospital, 2 meses quase internada, eu quase morri no hospital, tive infecção generalizada, e tiveram pessoas que vieram, eu já estava naquela situação do puerpério, eu tinha acabado de ganhar um bebê, somente... Era o powerpério. Somente eu e o Tomás, e algumas pessoas vieram e falaram, nossa... Como você não pensa nos teus pais, como eles estão sofrendo? Tu não pensa nos teus irmãos, como eles estão sofrendo, morando longe? Volta pra cá, não sei o quê. Gente, eu falei pro Tomás, as pessoas que me falaram isso não têm noção de quanto aquilo ficou na minha cabeça. Eu já chorava direto. Imagina alguém vir e falar uma coisa assim pra ti. As pessoas não têm noção. Quero opinião nesse momento, quero apoio, né? E eles acham que porque a gente saiu do Brasil, a gente abandonou o país. Gente, eu e o Tomás, a gente ama o Brasil e a gente com certeza jamais se vê morando para sempre fora do país. O nosso sonho é voltar a morar no Brasil agora pra gente estar melhor aqui, mas as pessoas são muito sem noção. Sem noção e insensíveis, né, Fernanda? Com a condição que se encontra justamente porque não sabe o que é o perrengue que é passar essas situações difíceis, porque o puerpério por si só, a condição de vulnerabilidade que a mulher se coloca para ter depressão pós-parto é enorme, porque o hormônio vai lá embaixo, o estrogênio vai lá embaixo, então isso tudo que acontece assim, é de uma insensibilidade, de um desconhecimento muito grande. Como o Tomás falou, às vezes não é nem por mal, mas a pessoa não entender, né? É por isso que é importante a gente falar cada vez mais o que não falar para o brasileiro no exterior, porque abandonar a família, né? E eu vejo tanta gente, nossa senhora, falando isso, né? E às vezes, quem ia falar, né? Às vezes acontece uma situação e tal, e querendo ou não, somos nós dois só aqui, né? Então, como a Fernanda falou, não dá pra deixar o filho com o vizinho, né? Exatamente. Então, já ouvi várias vezes comentários assim, não, mas eu também moro longe dos meus pais, né? No Brasil, né? Eu sei que mora longe, só que assim... Tem um vizinho, tem um amigo. Não que não tenha, tá? Tem a língua, gente, tem a cultura. A língua, né? Tem a língua, tá, beleza, é longe. Cara, se pegar um carro, sei lá, 10 horas de viagem, você tá lá. Sim. Como é que eu vou entrar no avião, pagar o olho da cara e tal? E não é assim, sabe? Não é pegar a BR-101 e vir, né?
Então, é diferente. Eu gosto. Esse é um dos comentários que mais me dói, assim, sabe? Cara, não. Essa ideia, né, de que abandonou-se a família, sendo que, na verdade, eu vejo muitos imigrantes que são muito mais apoiadores dos pais, dos tios, dos primos, né, do jeito que podem, não só com escuta telefônica, mas com dinheiro, com várias outras questões. A gente conhece muitas pessoas que ajudam financeiramente a família no Brasil. Muitas. Às vezes deixa de fazer coisa para si mesmo, para o próprio filho, para enviar coisa, para constantemente, semanalmente estar enviando, né? E isso não é abandonar, isso é investir. Muitas vezes estar na Alemanha faz parte de todo esse propósito de não abandonar a família, né? De querer uma coisa melhor para a família. Então é muito insensível, né, de quem diz isso sem conhecer de fato o que está se passando na família. Eu conheço algumas amigas que são casadas com estrangeiros que já ouviram, arrumou um gringo. Eu sou casada com um brasileiro, não posso falar porque eu não tive essa experiência, mas eu já ouvi de outras pessoas que falam, ganhou a vida, arrumou um gringo. Gente... Isso também é uma coisa. Com o alemão, gente. Isso! Eu imagino como deve ser. Na verdade, assim, entender que todo relacionamento é relacionamento. Em inglês, em alemão, em português, nas diferenças tem que ter. Alguém tem que ceder o tempo todo, né? Mas o que a gente sempre escuta, né, e que é muito insensível de quem não conhece o casal, é justamente essa pegada negociativa que carrega, né, esse peso, assim, num país como o Brasil, que tem tanto turismo sexual, que tem tanto esse estereótipo de que na Europa é melhor, a desqualificação do sentimento do outro, né, às vezes a pessoa passou um perrengue para estar nesse casamento, né, enfrentou distância, enfrentou saudade, né, enfrentou diferenças culturais diversas, não entendeu o que o sogro, que a sogra falava para estar nesse casamento. E aí vem alguém e fala que tá ali por dinheiro, que tá ali, né? E sendo que muitas das vezes, pelo menos eu falo pelo alemão, né? Que é onde a gente tá falando aqui da Alemanha, é específico, assim, da cultura, como eles são realmente igualitários na relação. Então, engana-se muito quem fala que né, encontrou um alemão para fazer vida e, enfim... Não é sobre isso. E se quiser também fazer, é problema da pessoa, né? Eu acho que tem isso também. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, mas eu acho que desqualificar a relação, no sentido de pejorativamente qualificá-la como algo, né, que não tem afeto, que não tem preocupação, que não tem verdadeiro afeto ali dentro, é muito insensível também. Eu acho que isso não cabe. Inclusive, né, os relacionamentos interculturais, eles têm uma coragem que muitos outros não têm, assim, muito, né? Não é todo mundo muito. Que por amor fica ali meses sem ver a pessoa, né? E, enfim, aprende um outro idioma. E até entra em outra cultura, com uma família que a pessoa nem conhece, com uma cultura totalmente diferente, imagino. Eu nem consigo imaginar o quanto deve ser difícil. Muito difícil, ainda mais falando alemão, né, gente? Que a gente sabe que o alemão de Berlim é uma coisa, o alemão de Munique é outro. Sim, e às vezes você vai pra escola, você aprende o Hochdeutsch, aí chega numa Dorf, não tem Hochdeutsch, é outra coisa, e aí a cultura dentro da cultura, e você já está perdido ali na sua própria identidade também para manter essa relação, né? São muitos altos e baixos, então falar, arrumou um gringo, né? Isso é sempre tão pejorativo do jeito que as pessoas falam, né? E caçoar do marido do outro, da esposa do outro, né? Um negócio muito esquisito. Inclusive tem uma história que a Gisele, né, ela já gravou alguns podcasts com a gente, que ela contou, né, que ela ela é casada com um alemão, e ela disse que foi engraçado no início do relacionamento, porque culturalmente eles não pedem em namoro, né? Você não está namorando. E aí ela, meu Deus do céu, tô namorando, não tô, sabe? Então até nisso é diferente. Que no Brasil Tipo, eles são. É engraçado, né? Porque no geral os alemães são todos formais, né? Tem todos os protocolos. E pro namoro, não. Isso não. E a gente não tem protocolo pra nada, mas pra isso tem. Pra isso tem. E eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo pros meus pacientes, assim, quando isso vem à tona na sessão de terapia, eu digo, gente, confia na sua autopercepção, assim, confia no seu feeling. Porque a gente geralmente é melhor que eles, né? E usar o termo Freundin, né, geralmente quer dizer uma coisa ou outra dependendo do contexto. Então confia aí nessa sua autopercepção. Se ele já apresentou você para a família, né? Se ele está falando que vai ficar, né? O Valentinstag, como é que foi? Eu acho que tem que captar no ar mesmo, assim, essas coisas, porque eles, ao mesmo tempo que eles demoram para desenvolver isso, né? Eles também, quando se firmam, vocês já devem ter ouvido falar, né?
a amizade, ela é muito perene, não é perene, né? Ela fica ali realmente como algo que a pessoa não tem essa, né? Você vê um alemão que fica com acontece, mas não é algo que não é o comum. Eles realmente têm essa condição de que tô com você, e aí não tem essa formalidade, né? É meio doido, né? Porque no Brasil a gente tá namorando, não tá? E aqui... Bota aliança, né, de namoro. Sim. E aqui tem casais que se juntam, vão casar 20 anos depois. Aí isso é verdade. Isso é verdade. Uhum. Já ouvi pessoas falando, não pra mim, né? Que eu passo por alemão, né? Fisionomicamente, né? Mas eu já vi muita gente falando, vai sofrer preconceito, sabe? Vai sofrer esse tipo de coisa. Às vezes acontece uma situação que aqui funciona de uma forma, né? Tipo, mais procedural, assim. E no Brasil seria algo mais natural, né? Vamos dizer assim, sem tanta formalidade. E já vi gente fazendo comentário assim, fizeram isso contigo porque você não é local, né? Tipo, coisa desse sentido. Eu, particularmente... nunca vi nada. Eu acho que, na verdade, até menos racismo aqui do que eu vejo no Brasil, até, inclusive. Não sei. Talvez por ser uma sociedade que acolhe refugiados há muito tempo, desde a Segunda Guerra, né? Veio muito turco para a Alemanha para reconstruir as cidades. Talvez eles tenham um pouco mais essa política. Mas eu vou te falar, assim, Tomás, da minha experiência, né? Eu tive muitas condições, não só em relação ao fato de ser imigrante, mas de ser nitidamente uma mulher latina. Eu acho que para nós mulheres, não sei, a Fê, né, você pode de repente falar também, mas acredito que para nós mulheres tem uma conotação diferente, né? Não só pelo fato de sermos imigrantes, mas também por sermos mulheres. E isso, é claro, na Alemanha eu acho bem mais diminuto mesmo do que em outros lugares, justamente porque acredito que a Alemanha tem, querendo ou não, uma condição cultural, né, de receber imigrantes há muito mais tempo, o que não exclui o fato de que a gente tem xenofobia sim, que a gente tem neonazi sim, né, tem. Com certeza. Tem sim, e a gente precisa sempre se precaver nesses sentidos, mas com certeza é uma sociedade que tem um viés diferente por tudo que aconteceu historicamente falando, né, eu acho que eles têm sim uma discussão um pouco mais aberta sobre isso, e são mais retaliados também quando isso acontece. Querendo ou não, né? Tem algumas amigas que fizeram no curso de alemão, passaram, mas não por alemães, né? Por estrangeiros, de saber que a mulher era brasileira, daí acham que é uma mulher brasileira, que as mulheres brasileiras, mesmo a pessoa sendo casada, enfim, mas eu particularmente nunca passei por nada, eu não tenho experiência pra falar. Teve até uma amiga minha que falou que uma vez ela tava no curso de alemão, daí o rapaz colocou a mão na perna dela e ela disse, o que é isso? Ele falou assim, você não é brasileira? Sim, ela disse, sim, eu sou brasileira e sou casada. Tem uma coisa terrível, assim, da própria cultura, né, porque a gente teve nos anos 90, não sei se vocês vão se recordar disso, assim, mas nos anos 90, a publicidade do turismo do Brasil era que justamente apareciam lá as mulatas, a objetificação do corpo da mulher mesmo, assim, gente, venham ver as mulatas, como se fosse uma coisa de exibicionismo, né, uma vitrine, para que as pessoas viessem, e foi essa época também que aumentou muito o turismo sexual, especialmente na região do Nordeste, nas costas brasileiras, né, aumentou muito o turismo sexual, e aí, obviamente, se tem uma coisa estrutural pelo governo, né, quiçá pela sociedade, então isso era muito legitimado, né, uma questão de que a mulher brasileira é um produto nacional a ser consumido pelo mundo. Então acaba que, obviamente, já se passaram 30 anos aí, mas isso dura, né? Isso tem uma... Sim, isso com fica certeza. na mentalidade, né? E a ideia de que a cultura brasileira é mais quente, mais calorosa, né? Passa essa... Não que justifique, mas eu acho que é uma luta a mais, assim, que a gente tem. É algo que a gente precisa o tempo inteiro dizer que não. Eu me lembro muito bem, assim, eu tinha um posto na universidade de pesquisadora, né? Eu trabalhava com outros pesquisadores dentro de um laboratório lá no Instituto de Imigração da Humboldt. E era curioso, assim, porque às vezes eu saía do laboratório, as pessoas pensavam, você é de onde? Eu dizia, sou do Brasil. E o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui? No sentido de, você veio fazer o quê? Você, né? E é muito, muito estranho, assim, falar para eles, não, tô trabalhando aqui na universidade, tá, tipo assim, né, você é do Brasil? Estranhamente você é do Brasil, mas você não é muito branca para ser do Brasil, né? Eu imagino que ninguém deve acreditar que é do Brasil. É uma coisa esquisita, como se, por exemplo, né, eu não pudesse ocupar um lugar que não fosse por eles pejorativamente visto, né? Acho que tem essa condição, assim, né? Poxa, mulher brasileira, mas tá aqui para trabalhar, mas tá aqui, né? Como que é
isso, né? Mas tu deve ter um avô italiano, alguma coisa assim, né? Não que justificasse, mas já ouvi muitas vezes na própria universidade esse tipo de coisa, né? Meu Deus. Eu imagino, porque o Tomás também, que é uma pessoa branca, assim, claro, ninguém acredita que é brasileiro. Você fala, mas como assim é brasileiro? Eles têm a impressão que no Brasil as pessoas são todas morenas, que não existem pessoas brancas. Não faz ideia da diversidade, né? Quando eu me apresentar, falar já de cara, já que sou brasileira, e começar rolando a conversa. Mas tu é do Brasil mesmo? Tipo, cara, eu já te falei que eu sou, sabe? Engraçado. Mas é muito culpa nossa, né? Muito culpa nossa do brasileiro também, né? Por causa disso, né? A gente não vende a diversidade, né? Sim! Não nossa! É verdade. É verdade. Reúne 10 brasileiras, cada uma totalmente diferente. O rosto, o cabelo, a cor. É isso. E aí o olho. Você pensa, né, pra nós, assim, eu sempre digo, a gente pode falar de nós, mas o outro falar de mim, não vem você falar pra mim, pra eu que sou brasileira, né? Mal da família, só eu posso falar mal da minha família, ninguém mais pode falar. Exatamente, meu irmão, só eu falo do meu irmão, né? Pode estar xingando qualquer pessoa da sua família, mas daí se chegar alguém e falar mal, tu também não. E aí, estranhamente, né, um parênteses que eu abro nessa situação toda, porque acaba que dentro da sociedade alemã a gente não tem essa condição de sermos parte, né, desse grupo nacional, ao mesmo tempo que no Brasil a gente já é visto como alemão, né, porque porque você já tá aí tem um tempão, né, ou então fala que é metido, e também não tem mais aquela mesma sensação de casa, e o migrante, ele fica naquele limbo, né, identitário. Sim, fica assim. Isso é verdade. Não só afetivamente, como socialmente, de reconhecimento por parte do outro, né? A gente nunca tem de fato, uma plenitude de acolhimento, né? É estrangeiro e tudo quanto é canto agora. Pegando o gancho ali, tava na pauta, né? O fulano se acha porque mora fora, né? É porque, assim, tem coisas que são naturais, né? Você morando na Alemanha ou na Europa. Na Europa tem quase o tamanho do Brasil, né? A Europa, se não me engano, são 11 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil tem 8,5, né? Então, o Brasil é quase o tamanho desse trem aqui, né? Você sai de um estado e vai pro outro, né? No Brasil, beleza. Tipo assim, a gente morava em Santa Catarina, em Blumenau, a gente ia passar o final de semana em Curitiba, beleza. Foram dar o final de semana em Curitiba, ok. A gente sai de Stuttgart e vai pra França, que é metade do caminho do que Blumenau, Curitiba. Quando a gente faz isso, a gente tá viajando, estamos de férias de novo, sei lá o quê. E aí quando a gente tá no Brasil, às vezes a gente comenta, né? Tá lá, pois não, a gente foi lá na França e tal, daí tipo, que babaca, né? Tipo, que babaca, né? Não, tipo, é a mesma coisa que você sair de Blumenau pra Curitiba, sei lá, pra Blumenau, Florianópolis, sei lá, não sei, sabe? Então, é engraçado essas coisas, sabe? A gente tenta cuidar, mas a gente acaba passando por pessoas talvez achem que a gente se acha, né? Mas isso é uma construção de muito tempo, né? Essa relação quase que ideológica de que na Europa as coisas de primeiro mundo têm mais valor. Né? E às vezes você pagou mais barato na passagem, não pagou tão cara a gasolina quanto o brasileiro paga para se deslocar de Blumenau a Curitiba, mas ainda assim, pela hierarquia nacional que as coisas têm, parece que, não, mas eles foram para a França, saíram da Alemanha para a França, nossa, primeiro mundo, né? E isso é tão descolado do que realmente acontece, né? Então, por isso que eu digo, é muita falta de informação, por vezes, da pessoa que diz isso, né? É um estereótipo de que lá fora é melhor, de que lá as coisas são muito mais fáceis, de que é tudo muito rico, né? Tudo muito estruturado, quando na verdade não é. A gente sabe dos problemas que a Alemanha tem, a gente sabe dos problemas, né, que a gente encontra pelo caminho, sendo migrante, e acho que é muito desconhecimento mesmo. Se me acho pelo quê? Né? Pelo quê que eu me acho? Inclusive, né? Isso incomoda. Eu não até não falo, não tô muito aí, mas eu conheço gente que acaba não falando pra família e pros amigos que vai viajar pra outro país pra ver um show, vai viajar pra outro país, sei lá o quê. Não fala, justamente pra não ficar falando dela, sabe? É um negócio tão legal que você tá fazendo. Compartilha isso, sabe? Mas olha só como é que começam as coisas, né? Muitos pacientes chegam pra terapia justamente porque começam a esconder, omitir pequenas coisas. Isso. Primeiro, para não se sentir, e segundo, para não preocupar. E aí, o que acontece? A rede de apoio, que já é pequena, porque você não pode deixar seu filho com o vizinho, você não pode, né? Não tem tanta gente assim que você conhece, fica menor. E aí você não pode desabafar com a sua mãe, com o seu pai, como é que você vai preocupá-los, né?
E aí tem o outro lado, como é que eu vou dizer que eu me acho porque eu fui para Espanha, para França para ver um evento? Então, são os dois lados da moeda, né? E acaba que, assim, sempre que eu converso com pessoas que têm parentes fora, eu falo, gente, seja acolhimento, seja colo para essa pessoa, porque às vezes você está falando de um estereótipo, você não está falando da vida do Tomás e da Fernanda, você está falando de um estereótipo de um filme, né? E isso tem dois uma lados. Pessoa vir passar férias aqui é uma coisa, morar não tem nenhuma semelhança com passar férias, né? Exatamente, viver o alemão no dia a dia, desenvolver, entrar na cultura, de fato. Mas assim, eu vou falar, morar no Brasil, morar na Alemanha, morar na Austrália, é morar, né? Você vai ter que ter os perrengues do dia a dia de qualquer forma, né? Você vai ter que fazer os corres aí, sei lá, limpar a casa, fazer tudo, não adianta. Não vai mudar, isso não vai mudar. Isso é igual em qualquer lugar, sabe? Com a diferença de que às vezes se você não domina a língua, as coisas ficam mais difíceis, né? Muito difíceis. Por isso que o Alemanha Cast tá aí, né, minha gente? Compartilhando episódios aí pra diminuir um pouco suas dores de cabeça. Criar conexões, né? É isso aí. Mas isso que você falou da rede de apoio diminuindo faz todo sentido, né? Porque às vezes a pessoa acaba não se abrindo, não contando justamente por não se... E nem compartilha mais nada. Eu conheço várias pessoas que... Já tava sozinha, né? Vai se retraindo, se retraindo e uma hora estoura, né? Várias pessoas que pararam de postar nas redes sociais. Não postam mais nada, ninguém mais sabe o que a pessoa faz. Justamente pra se manter mais... Isolado, assim. Isolado, comentários aleatórios. Pra não receber... Realmente, a partir do momento que você se expõe e posta as coisas, você tem que estar aberto pra escutar qualquer coisa, né? Isso aí. A exposição promove qualquer tipo de coisa. Tem os dois lados. E que triste que é, né? Porque, por exemplo, às vezes a rede de apoio que a gente mais precisava era aquela na língua materna, com aquela amiga, aquele parente que você está acostumado a conversar. E não vem, justamente por conta desses julgamentos que são tão descolados da realidade. Tiveram algumas amigas minhas no Brasil que logo que a gente veio morar aqui, elas não falavam mais muito comigo, assim, sabe? Que com a frequência que era no Brasil. Daí eu lembro que a minha irmã até comentou que ela foi uma vez num casamento, ela conversou com a minha amiga, falou assim, daí minha amiga disse assim, não, eu não falo com ela porque eu não quero incomodar, tá acontecendo tanta coisa na vida dela, sabe? Às vezes as pessoas pensam que a gente tá tão ocupado, tem tanta coisa, só que assim, mal sabem eles que, o que a gente mais quer é escutar os nossos amigos de longa data, escutar os nossos familiares, que às vezes quando a gente tá triste de um dia que tu foi num lugar tentar resolver alguma coisa, tu se esforçou, tu conseguiu ou tu não conseguiu, tudo que tu mais quer é ter contato com a sua família. E às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não vou incomodar ela. Como se você tivesse o tempo inteiro vivendo de luxos e pegando avião para cima e para baixo. Né? Uma coisa bem de primeiro mundo, né? E aí não posso incomodar a Fernanda, né? Na verdade era bem ao contrário, né? Tu queria que a pessoa viesse falar contigo, né? Viesse falar, né? Isso aí, fizesse parte, mas é normal, né? Você também vai passando o tempo, você vai se afastando de algumas pessoas, isso é normal também, né? No convívio você se dá bem, mas aí tem pessoas que você mantém a distância segura e se dá super bem. E tem gente que no dia a dia, depois que passa aquela fase que você trabalhava com a pessoa que você via todo dia, depois que passa aquela fase, cada um do seu lado e acabou, né? Então, pessoas e pessoas, né? A gente fez a brincadeira antes, né? Porque quem ganha em euro é rico, né? Isso é algo que... Isso incomoda também, viu? Porque, assim, ganha, o euro vale mais que real, vale, você tem mais poder de compra, tem, mas, por exemplo, ninguém paga 1.500 euros de aluguel, né? Lá no Brasil. História, né? História, ninguém mora 45% do teu salário em imposto. Isso né? É imposto, né? Ninguém fala disso, né? Parece que o tempo inteiro você tá ganhando dinheiro, mas vivendo no Brasil. O que não é verdade, né, gente? Pelo amor de Deus. O aluguel é caríssimo, né? O aluguel é muito caro. É muito caro, né? Muito caro. Muito caro. E tem uma coisa também, né, Tomás? Assim, para quem tá no Brasil, a ideia de que o euro tem maior poder de consumo parece que é muito ideia de lado ao consumo dos Estados Unidos também. Que é essa coisa de ser tudo mais barato, né? E, na verdade, na Alemanha não é bem assim, né? Esse paraíso tecnológico que as pessoas pintam. Não existe isso, trabalha se compra. Tecnologia não é muito a praia dos caras, não. Não é, né? Na indústria, sim. No dia a dia, mais ou menos. Mais ou menos. Eu sempre brincava assim com as pessoas. Gente, a internet do Brasil, pra mim, era muito melhor do que na Alemanha, assim. Na minha casa era terrível.
Né? Então, eu acho que essa ideia, né, de que, nossa, tá ganhando dinheiro, que chique, né? Mas tô gastando dinheiro também, né? Com tudo aqui. E aí, isso é outra coisa também mais superficial de comparação comparação de quem vem a turismo, né, pra Europa e tal. E realmente, se tu vem a turismo, daí vai numa loja, vai comprar algum produto, alguma outra coisa, né? Não são todos, mas a maioria, o que mesmo convertendo é mais barato aqui e tal. Então, a pessoa tem essa visão do consumo de coisas que você vai comprar uma vez e de vez em quando, né? Mas, por exemplo, se você vai precisar de serviços, né? Já é bem mais caro, por exemplo, vai te pegar alguém para te ajudar a fazer mudança, lá vai cortar o cabelo, vai fazer coisas que um turista normalmente não faz. Ali pega muito, né? Tudo que envolve gente, né? Serviços mesmo. É bem mais caro, né? Eu sei que no Brasil também deu uma subida, né? Eu conversei com umas pessoas, até que a gente foi, eu notei que estão cobrando mais caro alguns serviços, mas aqui é absurdo, né? Por exemplo, diarista, você vai chamar alguém aí pra ficar, sei lá, 3 horas, vai dar, sei lá, 100 euros, não sei. Então, essas coisas o turista não vê, né? Não vê. E quem tá fora também não vê, né? Quem tá fora da Alemanha então, não também não vê isso, porque... É claro que assim, a gente não pode negligenciar, né, o fato de, economicamente falando, termos os privilégios, né? Mas eu acho que a questão é muito mais relacional mesmo, assim. Quando a gente diz o que não dizer para um brasileiro no exterior, tem muito a ver com isso, né? Porque às vezes a pessoa não tem noção realmente da rotina, do gasto, da conta no final do mês, né? Do quanto gasta ter um filho também, né? Como a gente treme quando chega a cartinha do Finanzamt, né? Nossa, Deus, aquilo ali é o terror de todo migrante, né? Realmente é muito cruel. Eu acho muito cruel. E até voltando a falar por exemplo, a Fernanda não trabalhar, mas também a carga em cima de quem trabalha é maior, né? Ainda mais agora com filho e tal. Sempre fico pensando, bom, tudo depende de mim, né? Financeiramente falando, né? Sim, então, isso é algo também que a pessoa vai, ganhar dinheiro, talvez, cara, mas também vamos lá, né? Não é bem assim, tem que cuidar do meu trabalhinho. E essa ajuda que você falou, né? Essa coisa da terceirização dos serviços, é muito difícil a gente conseguir isso na Europa, né? Muito mais complicado do que no Brasil. Porque a rede social de apoio já é pequena, e aí para conseguir uma pessoa para ajudar para limpar a casa, para cuidar da criança, é tudo muito caro, né? E acaba que realmente não só a rede social, mas também os serviços que são, né, o acesso aos serviços é muito difícil, né, nesse sentido. Mas tem uns amigos que fazem umas surpresas bem legais. A gente foi pro Brasil e a gente deixou a chave com os amigos para eles virem aqui, dar uma olhada no apartamento, recolher correspondência e tal. Não sei, alguns dias antes da gente voltar, vieram aqui em casa, limparam a casa, colocaram coisa na geladeira, tinha coisa pra comer, tinha até cerveja na geladeira. Falei, cara, essa galera aí é gente boa, viu? Agora eu vou incluir até um ponto na pauta que não tinha, assim, porque tem muita gente que fala que não confia em brasileiro, né, que não quer se misturar, mas a Alemanha não se mistura com brasileiro, não. E olha que legal, né, além da gente criar uma rede social de apoio gigante, há um conforto afetivo que não tem explicação, né? Falar na língua e poder reclamar do que está acontecendo, né? Comemorar do outro lado as piadas, também. Né? Isso. O humor alemão é muito estranho, né? A verdade é essa. O humor alemão Mas eu acho que todo humor é estranho. Eu acho que, na verdade, a gente cresce com o nosso, cada país tem a sua cara e às vezes eu fico tentando ver o humor de outros países e falo, cara, muito ruim isso, né? Tipo, sei lá. Pra gente fica esquisito porque não faz tanto sentido, a gente não cresceu com aquilo ali. Para o brasileiro realmente tem uma outra conotação, fazer piada, até o jeito como a gente implica com nossos amigos, né? É diferente, é tudo diferente. Eu queria só ter acrescentado aquela história mesmo da Fernanda, né? Da questão da mulher, que às vezes a gente negligencia muito isso. Mas a coisa da encomenda, e eu vejo quanta gente sofre por isso, sabe, Tomás? Assim, de não poder, muitas vezes, comparecer com a expectativa de quem está lá. Porque uma coisa que você falou que eu acho muito importante, assim, que às vezes a responsabilização dessa imagem distorcida também é nossa, brasileiro no exterior, porque às vezes a gente não quer quebrar com essa imagem. E aí o sujeito lá pede um iPhone, pede uma encomenda X, Y, Nintendo, não sei o quê, e você, para não desanimar o outro, né, para comparecer com a expectativa do outro, mantendo a sua autoimagem social lá positivona,
acaba que você comparece com isso sem poder muitas vezes. E aí é difícil a gente dizer não, eu entendo que é difícil, mas é mais fácil a gente conseguir mostrar a verdade. Sim. Né? E falar, poxa, minha mala só pode ter 23 quilos, assim, né? Se eu colocar... Isso é outra coisa que só quem morou fora também entende, né? Porque quem não tá viajando aí pra cima e pra baixo do avião não consegue entender. Leva isso, traz isso. Não é bem assim, sabe? Não é Inclusive bem aconteceu assim. uma coisa engraçada. A gente morava em outra cidade antes, era 15 minutos da fábrica da Rittersport, sabe? O chocolate. Sim. E daí a gente ia lá, e daí sempre tinha uns chocolates lá de graça, né, praticamente, né? E é um chocolate um pouco mais caro, né? Ele não é, né, um pouquinho um nível mais alto assim, né? Pra mim, um dos melhores chocolates alemães é aquele. E aí, quando a gente ia pro Brasil, quando a gente morava lá, nossa, a gente ia na fábrica, comprava lá de graça praticamente, tinha mala e levava. Beleza. E a última vez que a gente foi com o bebê, né? Que aí já aumentou a mudança. E a gente deve dar quase 1 hora de carro de lá agora, né? A gente não comprou chocolate na fábrica, a gente foi no mercado, comprou um pouquinho e tal. E teve gente que falou assim, mas vocês só trouxeram isso? O resultado, a próxima vez não vai ter. Mas tem gente que sofre com isso, né? Tem gente pois que mas é porque eu entendi, eles estavam esperando. Olá, você sabe isso aqui. Não deu. Sorry. É engraçado. É engraçado. Seria cômico se não fosse trágico em algumas situações, né? Porque tem gente que fica realmente brava, assim. Eu já escutei paciente meu falando que fulano virou a cara pra ele, aquele primo querido, nunca mais falou, porque, nossa, como Sério? assim? Você ganha em euro, não custa nada pra ti, e você... E custa tempo, custa, né? Eu tenho que ir lá na loja comprar, custa meu dinheiro, custa meu espaço na mala, custa bastante. Custa bastante. Essa parte da encomenda eu já era meio calejado já, porque às vezes a gente ia pro Paraguai, né? Minha cidade natal mais ou menos perto, daí também comprava uns troços lá, e toda vez que eu falava que ia, cara, todo mundo queria que eu trouxesse tranqueira e simplesmente não falava que ia e pronto. Mas você ouve muito dos seus pacientes aí que a pessoa não vai aguentar morar fora e vai jogar a toalha e voltar? Demais da conta. E é uma questão assim, né, que para a própria pessoa que às vezes tem o pai e a mãe como autoridade na vida, ainda que adulto, isso pesa demais, porque a pessoa acaba que em qualquer dificuldade acha que não é capaz, né? E realmente, assim, sem a rede de apoio fica tudo muito mais difícil, mas quando a gente não confia na gente, tendo gente do outro lado dizendo que não confia também, isso tudo fica muito mais complicado, porque a pessoa já está numa situação de vulnerabilidade psicológica, né? E ser imigrante já é estar vulnerável emocionalmente falando, pela saudade, pela falta de rede, né? Por tudo isso que a gente comentou por aqui. Mas, ao mesmo tempo, assim, essa coisa de não vai aguentar, parece que o imigrante tem que se provar o tempo inteiro e não pode manifestar qualquer dificuldade, que é o que a gente estava falando, a pessoa esconde da família que está tendo uma dificuldade, porque justamente tem esse julgamento, não vai aguentar, e tá vendo? Ó, já está passando perrengue, daqui a pouco volta. E aí é uma bola de neve, né, Tomás? Porque se eu não tenho rede de apoio, eu escondo das pessoas que está acontecendo. Do outro lado, a pessoa que eu mais confio, que é meu irmão, meu primo, minha mãe, meu pai, está dizendo que eu não aguento, e aí as pessoas minam os sonhos, sem nem ao menos, né, ter a intenção, muitas vezes, mas esses comentários acabam acabando com os sonhos de algumas pessoas, que às vezes na fase de adaptação poderia ter aguentado um pouco mais, se tivesse a rede de apoio, poderia ter ficado mais, mas aí volta para o Brasil precipitadamente porque realmente achou que não era capaz de passar pelo processo adaptativo naquele primeiro ano, que é difícil mesmo, né? O primeiro ano é difícil. Para algumas pessoas, os primeiros meses é encantador, é tudo muito novo, tudo né? muito lindo. Se tu chega no verão, né? Se tu chegar no inverno aqui, eu já aconselhei, eu falo todo episódio da Alemanha, vou falar de novo. Ouvinte, presta atenção. Você tá pensando em vir morar na Alemanha, beleza. Cara, pelo amor de Deus, não venha, sei lá, outubro em diante, não, por favor, não. Chega ali, sei lá, abril em diante, maio, vai, beleza. Mas assim, pula esses meses de inverno, porque, a menos que, claro, né, se você já morou, se você já tem experiência, já tem XP aí nesse inverno dark aí, beleza. Mas se não, eu acho que você chegar com toda aquela empolgação, né, porque a pessoa vem tudo empolgada e tal, aí chega aqui, 1 hora por dia de luz.
É triste, o cara tem que estar bem sentado. Você tocou num ponto importante que eu vou até acrescentar aqui, essa coisa da luz, né, da depressão sazonal que acomete muita gente por conta da falta de luz. Nós latinos, nós brasileiros, estamos acostumados a ter uma exposição maior à luz, e os médicos psiquiatras até dizem que existe uma depressão chamada depressão latina, porque é essa galera que está acostumada a ter muita luz, que chega na Alemanha, nos países mais nórdicos, né, a gente acorda, tá escuro, vai trabalhar. Aí sai do escritório, sai do trabalho, tá escuro ainda. Então você não vê luz. E a vitamina D depende disso, que é justamente a que atua na questão do humor. E aí a pessoa vai, fica naquele movimento de só escuridão, muito frio, todo mundo recluso dentro de casa. E aí, obviamente, né, a gente tem vários casos, assim, que eu poderia ficar contando aqui inúmeros, né, de pessoas que realmente não estavam acostumadas com essa falta de luz, essa falta de calor, e aí nunca se viram tão tristes, tão deprimidos, porque realmente é uma questão que não consegue controlar, é algo fisiológico mesmo, assim, a vitamina D, para movimentar, ela precisa do sol. E aí, o que você falou é muito importante, é outro país no verão. É outro país, as pessoas, parece que são outras pessoas. Não, você entra no trem e é um velório, né, silêncio, ninguém tá falando nada, aí você chega ali, quando começa a esquentar, as pessoas já estão mais sorridentes, já estão falando e tal. É verdade. E é impressionante isso, né, Agora é uma questão, você acha que talvez o pessoal do norte e nordeste do Brasil não sofre mais do que o pessoal do sul? Eu não sei, eu às vezes assim, eu tenho preocupações com as generalizações, porque muitas das vezes a vida que a pessoa leva depende muito, né? Claro. Eu conheço gente que mora na praia que nunca vai à praia, né? Enfim, mas talvez, eu nunca vi nenhum estudo científico que comprove isso, mas talvez a gente tenha mesmo uma dificuldade maior. Porque quem mora no sul, querendo ou não, hoje no sul, geada, né? Agora nesse momento. Essa semana aí. Né? Bom, não sei quando esse episódio vai ao ar, né? Mas quando eu falei pra minha mãe, agora, metade de junho, tava -1, né? Tava frio lá, tava de cachecol e jaqueta e forno a lenha, fogão a lenha dentro de casa, né? Então, é frio, né? Nesse contato, infraestrutura pouca, né? A casa gelada, né? Perfeito, o ônibus não tem aquecedor, né? A gente vai pro supermercado, não tem aquecedor. E realmente, assim, pensando nesse lado da coisa, né? Para quem mora nos estados mais quentes, vai sofrer um pouco mais porque nunca passou por uma questão como essa, né? E aí realmente não tem jeito, é tudo muito mais novo, tudo muito mais diferente. E aí os parâmetros vão mudando, né? Porque pra mim, quando tá 10 graus, assim, depois daquele inverno, quando dá 10 graus, eu tô tão feliz. 10 graus. Parece que tá tudo tão mais quente, né? E que aí, alegria. Imagina 10 graus no Rio de Janeiro, a galera morre. Não, gente, 20 graus, né? já é desesperador. Nossa Senhora. Mas eu acho, isso é uma questão, assim, em termos de saúde mental, para quem está fora do Brasil, é muito importante falar de clima e falar do que fazer nesses momentos, assim, que não se isolar, fazer mais chamada de vídeo com os amigos, né? Tentar, querendo ou não, sair um pouquinho de casa, mesmo que esteja muito frio, para dar uma caminhada, fazer ali a endorfina funcionar, fazer um exercício. Porque senão a gente realmente abre condições, né, para que tenhamos esses transtornos psíquicos muito mais latentes. Então, tem que cuidar, tem que tomar chazinho quente, chamar os amigos para chamada de vídeo, né? Tudo isso é até importante. Quando eu gosto de jogar futebol, eu tentei vários grupos e não dava certo. Aí a gente jogava campo, né? Não sei jogar. Aí frio pra caramba. Lembro um dia eu já tirando neve do campo para poder jogar. Eu falei, não mereço isso, não mereço. E aí achei um grupo que joga futsal, né? No rally, né? Na quadra. Eu falei, é aqui. Não, se tiver frio, vai estar ali, mas tu já corre um pouquinho, já deu. Então, perfeito. Então, independentemente, pode estar nevando, estamos jogando bola, isso é muito bom. É isso. E eu sempre digo assim, né, para todos os que vêm com essa queixa, né, para a clínica, que realmente é necessário encontrar alguma coisa indoor. Durante o inverno, encontre. Nem que seja um encontro semanal com as suas amigas, com seus amigos num café, num pub, mas faça. Né, para que você não se isole, assim, acho que a pandemia provou muito pra gente que o isolamento, ele ajuda por um lado, mas ele deprime do outro, então faça chamada de vídeo se for necessário, né, se tiver um outro lockdown, esteja presente virtualmente, faça conexões, né, porque o inverno realmente, ele acaba com a gente não só fisiologicamente, mas também socialmente, né, então é importante cuidar. Pra mim, algo que me salvou muito nessa pandemia foi o podcast, né, foi muito bom. Eu sempre ligava pra alguém, fazia chamada, batia papo, então algo que no inverno geralmente eu gravo mais até, porque
tô em casa aí mesmo, tá, vamos falar com alguém, né? Então dá risada e bate papo, eu gosto bastante. Ajuda muito. Maravilhoso. E eu acho que, assim, quanto mais a gente se conhece, né? Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente descobre nossos hobbies, nossos interesses. Isso ajuda muito. Num momento como esse, né? Que a gente tá mais recluso, que a cidade é outra, que a neve já não deixa a gente sorrir tanto. A neve é Congela. bom. Primeiro dia, segundo, depois deu. Chega, derrete logo e vai embora. Totalmente. Concordo contigo. Que sempre tem aquele amigo que fala assim, eu vou pra casa do Tomás e da Fernanda quando eu estiver na Alemanha, eu vou ficar um mês lá. E às vezes a pessoa vem mesmo, né, pra ficar um mês e vocês na correria, com filha, aquela coisa, daí a pessoa tá lá achando que a tua casa é um albergue, um hotel, não que seja gostoso receber visita do Brasil, é sempre bem-vinda, mas tem programação, né? Tem programação, né, principalmente depois que você passa uma temporada na Alemanha. Eu já sempre fui um cara meio programado, né? né? Um cara da área exata, né? Então eu sempre fui um cara mais quadrado, né? Eu falo que as cores são preto e branca só, né? Não é colorido. Chega alguém e vem, beleza, eu adoro receber visitas, né? Mas agora, o mínimo de programação a pessoa podia fazer, né? Por exemplo, eu quero visitar isso, quero fazer aquilo, sabe? E aí chega, fica ali olhando pra mim, e aí, vamos fazer o que hoje? Eu vou trabalhar, né? Sabe? Mas voltando ao link do que a gente falou, né? A percepção de muita gente é que a gente vive de férias também, né? Então, acho que a gente tá aí disponível pra sair, fazer qualquer coisa. Pra sair. E aí, uma última coisa assim, sabe, Tomás, é que justamente muita gente vai embora pra Europa, né? Pra Alemanha, pra outros países, pensando justamente que vai viver essa vida. Que vai chegar aí, vai ser fácil arrumar emprego, vai catar dinheiro em árvore, vai ser muito mais tranquilo, a rotina é melhor, posso viajar para Paris quando eu quiser. E, na verdade, assim, a fuga dos problemas, né, e essa manutenção de uma imagem europeia totalmente maravilhosa, ela é tão irreal que quando a pessoa chega, né, essa preparação emocional que muita gente não tem, acaba sendo um baque muito grande e aí pronto, como é que eu quebro aquela imagem, né, que eu mesmo construí perante a minha família, assim, né? Então tem que ter muita leitura. Para quem quer ir embora para a Alemanha, tem que ler muito sobre o que é a cidade que você vai morar, o trabalho que você vai trabalhar, né? Porque se a gente vai só com essa ideia, não estou dizendo que é ruim, né? Senão, se fosse ruim, ninguém estava fora, né? A gente não pode ser hipócrita nesse ponto, mas é entender que as imagens que construímos muitas vezes não fazem jus àquilo que achávamos, né? Então... E muitas vezes as pessoas vão embora querendo fugir de alguns problemas que vão com elas também, né? Isso aí também já é ou deixa pra trás uns e descobre vários outros aqui que talvez sejam piores do que os outros. Né? Porque como a gente comentou, né? A gente tá muito mais sozinho quando a gente vai pra fora. E aí, estando muito mais sozinho, sensível, né? A gente... Muito mais sensível. E os monstros começam a vir à tona. Você tem mais tempo ali pra ruminar você mesmo, né? E isso pode ser muito bom se você tiver com tudo resolvido. Né? Isso é mais autoconhecimento, eu acho maravilhoso. Agora, quando você realmente está fugindo de alguma coisa, vou embora do Brasil porque não aguento mais esse povo que está aqui, lá na Alemanha eu vou conhecer gente nova, aí chega na Alemanha, se depara com a frieza alemã, com a burocracia alemã e recua, né? E cai emocionalmente falando. Então, fazer uma pesquisa boa, assim, né? Entender de fato o que é essa cultura, até o jeito deles falarem é diferente. Então, acho que esse despreparo que as pessoas têm, né? De achar que tudo vai ser mil flores também faz parte dessa imagem, né? Precisa ser quebrada de algum jeito. Né? Por isso que o Alemanha Cast está aí, né? Por isso. Pra, né, na verdade, né, mostrar que a gente também sofre um pouquinho, né? Não que seja ruim, né, como você falou, mas também não é mar de rosas, né? E eu sempre brinco, né? Eu gosto de jogar a expectativa lá pra baixo, né? Então eu não gosto de só tá chato, né? Enfim, falando em filho, eu não quero que ele seja assim, mas eu sempre faço o pior plano e o que vier é lucro, entendeu? Aí não me chateio com as coisas porque eu não esperava muito, sabe? Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, assim, porque eu sei que tem muita gente que assiste, né, o podcast de vocês com a intenção de mudar para a Alemanha. E a Alemanha é maravilhosa mesmo, assim, tem muita oportunidade, tem escolas muito boas, tem faculdades maravilhosas. Só que se a gente não trabalha muito bem trabalhado por que a gente quer ir, se é simplesmente ir porque é muito bonito. Cara, a gente chega na Alemanha, vai se bater com a cultura, muita vai se bater com o idioma. Né? E problemas emocionais, assim, de carências afetivas, né, dependências emocionais. Eu preciso resolver isso antes de ir embora, porque uma vez estando sozinho, isso tudo vai vir muito mais forte, né? Fica muito mais alto esse barulho. Então,
Eu sempre digo, cuida da sua saúde emocional, cuida da sua bagagem emocional também, não só da sua bagagem de roupa de frio, né? Feijão, a coisa aperta. A coisa aperta, Mas é interessante porque a gente tem um grupo de padrinhos, né? O pessoal que curte o podcast consegue ajudar financeiramente a gente e tal. A gente, não sei se vou dizer convenceu, mas teve ex-padrinho, já não é mais, ele foi um dos primeiros, inclusive, que ele tinha o sonho de morar na Alemanha, porque ele veio pra cá algumas vezes e gostaria de morar aqui, depois começou a acompanhar a gente mais de perto e tal, até que um dia ele me ligou e falou assim, olha, desisti de morar na Alemanha. E ele falou, vocês abriram meus olhos, eu acho que não ia dar muito certo lá não e tal, não sei o quê. E eu fiquei meio chocado, falei, cara, ele tipo, destruiu o sonho do cara, né? Ele falou, não, é que também ele tem uma carreira boa no Brasil e tava bem super estável. E aí eu até achei legal, assim, né? Falei, pô, pelo menos ele levou, né, a nossa visão a sério e viu que talvez não era pra ele aquilo, né? Então eu achei interessante, né? Não é pra desanimar ninguém, eu acho que é maravilhoso sim, são muitas experiências, a gente se desenvolve muito como pessoa, eu acho que a gente fica muito mais adaptável, né? O brasileiro no exterior independente. Muito mais, assim, pessoalmente falando, é um desenvolvimento muito grande de autoconhecimento, autoconfiança, tudo isso. Ao mesmo tempo que não dá pra gente simplesmente pegar a única coisa boa e achar que não vão ter frustrações. E a frustração, ela vem geralmente quando você tá sozinho, né? Quando a coisa aperta mesmo, assim. Então tem que ter isso em mente. A gente precisa fazer essa varredura, assim, né? Emocional, né? Pra poder realmente entender se lá na frente eu vou dar conta de estar aqui, de estar na Alemanha, de estar sozinha, estar sozinha. Então é isso, acho que nós temos um programa, né? Muito obrigado pela presença aí, foi bem legal ouvir a opinião de quem tá aí no front, ouvindo histórias de todo mundo aí, sofrendo e chorando e reclamando da Alemanha. E fica o convite aí para próximas gravações, acho que tem bastante pano aí pra manga, né? Temos. Eu que agradeço o convite, gente, adorei estar aqui com vocês, um grande privilégio e vamos conversar. Temos muita conversa, né? Com certeza. É isso aí. Obrigada, também gostei muito da conversa e espero que gravamos outros podcasts contigo. Gostei muito, muito mesmo. Também gostei demais, gente. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau!